Simon Petrikov, ou melhor, o Rei Gelado. Se você não conhece a história de um dos vilões de Hora de Aventura, sejam bem-vindos e vamos conhecer toda a trajetória do Simon. Então deixa o like sem enrolação, vamos! Antes do início da Guerra dos Cogumelos, o Simon era um estudante antiquário, que é nada mais nada menos que uma pessoa que estuda antiguidades. E ele tinha uma esposa chamada Beth Groove, a quem ele realmente era apaixonado, chamando ela de princesa. Mas além de estudante, ele também era professor de arqueologia, chegando até a descobrir o Enchiridion, quando fez uma expedição para a cordilheira Hindu Kush. Isso é mostrado no jornal que a Marceline mostra ao Rei Gelado no episódio I Remember You, o mesmo episódio em que eles cantam juntos. But it's making me crazy, and I need to save you. But who's going to save me? Mas continuando, é mostrado para ele a matéria em que ele tinha descoberto o Enchiridion, sem contar que a matéria foi escrita pelo Bruce Guest com o título Simon Petrikov desenterra um tesouro antigo. Pouco tempo depois, ele decide comprar uma coroa. E comprou uma estranha coroa no norte da Escandinávia. Então ele leva a coroa para casa e acaba usando ela na cabeça para fazer a sua esposa, a Beth, dar risada. Mas não foi como ele planejou. A coroa fez com que ele desmaiasse e tivesse visões muito estranhas. Ele lutou com as visões, gritou com elas e percebeu que aquilo não era real, era a coroa. Simon então não se lembrava de nada que havia feito ou falado quando estava sob o efeito da coroa, mas tudo o que aconteceu foi o suficiente para deixar a Beth muito assustada, que após isso sumiu, deixando o Simon, que nunca mais a viu, e começou a gravar fitas VHS para que todos a vissem e pudessem saber da sua história. Então vamos para a linha do tempo onde ele conhece a Marceline. Na época que a Guerra dos Cogumelos acontecia, o Simon ainda não tinha perdido a sanidade, ele ainda tinha noção de tudo, e acaba encontrando a garotinha chorando entre os destroços. A garotinha era Marceline, que acaba simpatizando com ela e dando um boneco de pelúcia de uma loja de brinquedos destruída por ali, para que ela se sentisse mais segura. O boneco de pelúcia era o Rambo, o boneco que seria um dos tesouros da Marceline por muito tempo, até ser vendido para uma bruxa chamada Magia, pelo seu ex-namorado Ash. Mas voltando para a história, vemos também que o Simon usou a coroa para proteger a garotinha de monstros que sobravam da Guerra dos Cogumelos. E em algum ponto dessa história, a Marceline fica doente e o Simon encontra uma canja de galinha que ajuda na recuperação dela. E ao se passar 2 anos desse ponto, o Simon deixa a Marceline, após gravar seu último vídeo que a própria Marceline o viu gravar. Mas ele fez tudo isso para proteger a Marceline, sabendo que uma hora ele perderia a sanidade por conta da coroa, e ele acha melhor a deixá-la. Mas antes de deixá-la, de alguma forma ele contacta o pai da Marceline, para que pedisse a alguém que cuidasse dela e não a abandonasse como ele estava fazendo. Podemos dizer que a coroa o ensinou os poderes de gelo e neve, para que ele não morresse durante a guerra que continuava a acontecer. É até citado um tal de promessa do poder que a coroa causa nas pessoas, por conta da sua natureza sedutora e na influência negativa dela, após ser usada pelo Farmwood Finn no episódio Finn, o Humano. A linha de tempo agora é a transformação do Simon para o Rei Gelado. Quanto mais o Simon usava a coroa durante os anos, mais a sua sanidade ia embora. Mas não só sua sanidade, quanto sua aparência também mudava. A condição do Simon piorava por conta da falta de presença da sua princesa, a Beth, que alteraria totalmente o futuro do Rei Gelado, que teria uma obsessão por princesas, por falta da sua. À medida em que sua mente e seu corpo se tornavam ainda mais distorcidos pela coroa, Simon se considerava muito longe para encontrar uma fuga da sua influência. Embora esperasse que um dia pudesse recuperar sua sanidade o suficiente para que a Beth, sua princesa, pudesse voltar e amá-lo novamente. Mas ele não era mais considerado um humano. Sua espécie agora era Wizard, de acordo com os escritores. Simon, que agora era apenas o Rei Gelado, se desfez totalmente da sua antiga identidade, a de um ser humano, não sentindo mais nada a ver contigo. Apenas constrangimento por usar óculos. E que eu usava óculos! A recuperação da memória do Simon. No fim da série, a Beth, o Kingman e a Magia invocam o Gob. A Beth e a Magia tinham um plano de aproveitarem o poder do Gob. O Kingman diz ao Rei Gelado que ele é o único que pode detê-la, que cria uma fanfic na sua cabeça e começa a cantar, o que dá certo e faz ela acordar, e o repreende por se opor a ela na sua missão de usufruir do poder do Gob para ajudar o próprio Rei Gelado. As emoções da Beth, quando estavam conectadas à Magia, tiveram uma reação de explosão, jogando o Rei Gelado e a Beth na boca do Gob, e o Finn indo atrás. Enquanto eles estavam no estômago do Gob, Beth e Simon foram revestidos às suas formas Sans, o que faz com o Rei Gelado, que nesse momento era o Simon, lembrar da Beth, a sua esposa, que se abraçam enquanto o local vai encolhendo.
Um tempinho depois, os amigos do Finn começam a cantar a música Adventure Time e permitiu com que o Simon e o Finn escapassem. Mas a Beth, decidida a ficar e usar a coroa que transformou o Simon no Rei Gelado como uma forma de sacrifício, que tinha dado um reset, que agora o primeiro que usasse e tivesse um desejo seria o desejo da coroa. E ela deseja acabar com a existência do Golb, o que não funciona. Então ela deseja que o Simon seja protegido a todo custo. Então a Beth se funde com o Golb, transformando-os em um único ser. Agora devastado com a decisão da Beth, Simon clama por ela enquanto o novo Golb deixa o planeta por um portal. E ele é consolado pela Marceline. Antes que o portal se feche, a coroa de gelo cai no chão. Gunther decide usá-la e funde-se com ela, se transformando no Ice King, após desejar ser o Rei de Gelo. A nova vida do Simon. Ele é visto mais tarde na sala do templo do Prismon, aparentemente desejando a Beth de volta, apenas para ter um resultado semelhante ao do Kingman, quando desejou trazer Amargos de volta. Então vemos que ele está passando um tempo com a Marceline e seus amigos, dando a entender que ele siga em frente e realmente aceitou o sacrifício da Beth. Na sua aparição em Obsidian, ele é visto na taverna cantando I Remember You, a mesma música que a Marceline cantou para ele, e depois levando o Glass Boy para a casa da Marceline. Mais tarde ele é visto vestindo um antigo manto do Rei Gelado, usando os chinelos do Gunther e uma coroa de brinquedo, brincando no freezer da Marceline, alegando que é a sua maneira de lidar com o trauma de anos sendo Rei Gelado, após a invasão dos Glass Sims. Ele chega querendo ajudar ao lado de todos os guarda-banana, Finn e Brown. Ele então é mostrado dançando com uma pessoa de vidro, depois que o Reino de Vidro é salvo. E aí temos a história do Rei Gelado. Claro que eu não contei todos os detalhes porque ficaria gigante o vídeo, mas essa é a história geral, uma história por cima, que espero que vocês tenham gostado. E se quiserem mais um outro personagem, pode comentar. Valeu? Pra quem assistiu até aqui, obrigado.